Luzes fluorescentes. Uma patrulha noturna, botas arrastando sobre concreto frio. Na palma da mão, um comprimido brilhante que promete clareza, resistência, coragem. Ou então uma mesa de estudos, livros abertos até o amanhecer, dedos trêmulos segurando uma pílula que diz: foco agora, renda depois. É nessa iminência, entre a promessa de desempenho e o cansaço humano, que começa a história das anfetaminas. Compostos químicos concebidos para combater a fadiga que acabaram por alimentar um vício coletivo, capaz de corroer famílias, instituições e cidades inteiras. Como a busca por desempenho criou um vício mortal. Se isso te interessa, inscreva-se para acompanhar esta investigação em profundidade. No começo havia um laboratório e uma inquietação científica. Como amplificar a energia do corpo e da mente sem quebrar o equilíbrio que nos torna humanos? Um químico, cujo nome aqui marcamos como indefinido, manipulou moléculas inspiradas em princípios antigos, como o uso de plantas que despertavam os sentidos, e arrancou delas variantes sintéticas com propriedades estimulantes. Essas substâncias, inicialmente curiosidades de bancada, foram gradualmente testadas em animais e depois em humanos. Relatórios técnicos da época apontavam para efeitos claros: aumento do alerta, redução da sensação de fadiga, constrição de vasos nasais que aliviava a congestão. Mas a tradução desses achados do laboratório para a prateleira da farmácia foi acelerada por um segundo ator essencial: o empreendedor farmacêutico. Empresas menores e também grandes cadeias perceberam, numa equação simples de mercado, que um remédio que prometia mais energia significava consumo recorrente. Se o composto ajudava a respirar melhor, a perder peso, a levantar-se antes do sol e trabalhar por horas extras, havia demanda. Surgiram então os primeiros tônicos e inaladores contendo anfetaminas ou compostos relacionados, embalados em rótulos que misturavam autoridade médica e apelo popular. Nos anúncios, frases curtas insinuavam um novo pacto. A modernidade exigia produtividade. A pílula oferecia. A regulação da época era fluida e permissiva em muitos países. Remédios surgiam e se espalhavam antes que os sistemas de vigilância tivessem tempo para acompanhar. O médico que promoveu essas substâncias ocupou um terceiro papel vital na narrativa. Era figura pública, às vezes com vínculos acadêmicos, capaz de emprestar credibilidade científica às campanhas de marketing. Em conferências e artigos de revistas médicas, alguns clínicos descreviam benefícios impressionantes: melhora no humor, alerta prolongado, perda de apetite que auxiliava em regimes de emagrecimento, e com isso ajudaram a normalizar o uso. Havia também relatos clínicos precoces de efeitos adversos: ansiedade, insônia, palpitações, e em alguns casos, alterações perceptivas e comportamentais. Ainda assim, a combinação de promessa econômica, autoridade médica e escassa regulamentação criou uma janela na qual as anfetaminas migraram de tratamentos pontuais para produtos rotineiros nas prateleiras. Enquanto isso, o mundo atravessava tensões e demandas que transformavam o desejo por desempenho num imperativo social. Indústrias que funcionavam 24 horas, linhas de montagem que precisavam de mãos incansáveis, instituições militares que buscavam reduzir os efeitos da privação de sono, todos encontraram nas anfetaminas uma solução imediata para necessidades logísticas e psicológicas. Nos quartéis, relatos anedóticos e alguns registros oficiais apontam para o uso de comprimidos para manter sentinelas acordadas, pilotos atentos e patrulhas em movimento durante operações noturnas. A decisão de adotar estimulantes em contextos militares foi muitas vezes calcada na urgência do momento. A promessa de maior resistência era tomada como ferramenta estratégica. Essa adoção institucional carregava uma dupla face: de um lado, ganho operacional, do outro, emergência de dependência e efeitos colaterais que se manifestavam lentamente e, por vezes, de forma devastadora. O que parecia, num primeiro olhar, uma tecnologia a serviço do esforço coletivo, começou a mostrar custos individuais. Soldados dependentes que, após o conflito, retornavam às cidades com padrões alterados de sono e comportamento, trabalhadores que não sabiam como recusar o comprimido que lhes garantia a produtividade extra e, com o tempo, necessitavam de doses maiores para alcançar o mesmo efeito.
Entre médicos e familiares surgiam relatos de irritabilidade extrema, paranoia, perda de apetite drástica e colapso físico. O caminho entre prescrição rotineira e abuso cotidiano revelou-se curto. Nos salões da sociedade urbana, a anfetamina seguiu outro trajeto, o da normalização e do prestígio. Executivos enfrentando jornadas extremas, artistas em turnê e estudantes diante de exames encontraram no comprimido um atalho para a performance. Não eram todos os usuários, é importante ressaltar, nem sempre se tratava de vício. Havia um espectro que ia do uso ocasional ao dependente compulsivo. Ainda assim, a imagem pública das pílulas, quando promovida por celebridades, por médicos de renome ou por campanhas publicitárias bem-sucedidas, ajudou a deslocar o remédio de uma categoria restrita para algo aspiracional. O otimizar-se passou a carregar menos estigma e mais ambição. À medida que esses fluxos se cruzavam, indústria, medicina, exército, cultura, surgia uma pergunta ética que poucos estavam prontos para responder. Até que ponto a sociedade estava disposta a pagar o preço do aumento de produtividade? O incentivo econômico, em conjunto com estruturas de honra e medo no mundo do trabalho, transformou o uso experimental em prática cotidiana. Fábricas e escritórios incentivavam jornadas mais longas, médicos receitavam para emagrecimento, militares distribuíam para missões. Cada uma dessas decisões, isoladamente pragmática, compôs um padrão coletivo que criaria sintomas de uma crise mais ampla. Os primeiros sinais clínicos de que algo estava errado vieram de consultórios e hospitais, onde médicos observaram quadros que fogem do expectável. Pacientes que, após uso repetido, apresentavam episódios psicóticos com delírios, agressividade inexplicável e perda de conexão com rotinas sociais. Relatórios médicos esparsos começaram a circular em revistas especializadas, descrevendo o que alguns chamavam de mania de estimulação, períodos em que o indivíduo parecia invulnerável e insone, seguidos por quedas profundas na energia e no humor. Para muitos, a busca por desempenho terminava em colapso físico e mental. Verificar. Esses sinais clínicos não se limitaram a um grupo social ou geográfico. Em bairros industriais, mulheres que trabalhavam em turnos noturnos relatavam dependência desenvolvida para manter empregos. Em zonas urbanas centrais, jovens universitários começaram a usar comprimidos durante semestres intensos. Nas frentes de batalha, veteranos traziam para casa não apenas medalhas, mas sintomas duradouros. A natureza sistêmica do problema tornou-se evidente. Não se tratava apenas de escolhas individuais, mas de estruturas econômicas e culturais que premiavam produtividade a curto prazo e externalizavam custos humanos a longo prazo. Diante desses dilemas, governos e órgãos reguladores começaram a responder, nem sempre com agilidade ou coerência. Em alguns lugares, restrições foram impostas, de controles de prescrição à proibição de determinados usos. Em outros, respostas tímidas mantiveram o acesso relativamente fácil, permitindo que o mercado redirecionasse o produto sob outros rótulos. As medidas regulatórias frequentemente refletiam forças políticas e econômicas. Setores da indústria farmacêutica resistiam a limitações, citando benefícios terapêuticos e liberdade clínica. Grupos conservadores clamavam por proibições mais duras, e médicos dividiam-se entre continuar prescrições legítimas e reconhecer abusos crescentes. Este embate político abriu espaço para que o problema fosse encarado ora como questão de saúde pública, ora como ameaça criminal. Verificar. A linguagem com que a sociedade descreveu as anfetaminas também mudou ao longo do tempo. No início havia termos clínicos e nomes comerciais. Depois passaram a figurar em manchetes alarmadas e em discursos morais que associavam a droga à degradação social. Esse deslocamento semântico teve consequências práticas. Quando uma substância é rotulada predominantemente como droga, políticas de punição tendem a ganhar força, em detrimento de políticas de tratamento e redução de danos. Em muitos contextos, a criminalização veio acompanhada de medidas punitivas desiguais, atingindo seletivamente populações marginalizadas. As políticas que deveriam conter danos por vezes expandiram o sofrimento, por meio de encarceramento em massa e estigmatização de comunidades inteiras. Ao abordar essas histórias, é necessário evitar culpabilização simplista. As decisões políticas envolvem interesses variados e efeitos complexos. Verificar. Enquanto os circuitos legais e sociais se tensionavam, outra transformação menos visível, mas decisiva, ocorria: a industrialização da produção. Onde antes as anfetaminas saíam de laboratórios farmacêuticos regulados, começaram a surgir laboratórios clandestinos, rotas de distribuição paralelas e uma economia subterrânea capaz de aproveitar qualquer brecha no controle. A química das anfetaminas, por sua natureza, permitia sínteses relativamente acessíveis quando comparadas a compostos naturalmente raros. Isso abriu caminho para a produção fora da indústria formal. A transição de modelo, de produto farmacêutico regulado para a mercadoria ilícita massificada, mudaria, mais adiante, as dinâmicas de violência, corrupção e policiamento. Verificar.
No coração dessa história permanecem as vidas, os rostos das pessoas que aceitaram uma promessa e foram consumidos por ela. Há relatos de famílias que viram sustento e sobrevivência transformar-se em vigilância e medo, de crianças que cresceram com pais ausentes ou imprevisíveis, de comunidades que, ao mesmo tempo em que dependiam economicamente do mercado informal, viam suas redes sociais se desintegrar sob o peso do vício. Estas são imagens que atravessam os números e as leis, lembrando que por trás de cada política ou gráfico estatístico há um tecido humano dilacerado. Verificar. Ainda assim, é importante distinguir entre narrativa moral e análise sociopolítica. Responsabilizar exclusivamente o usuário ou demonizar inteiramente a indústria não explica a complexidade do fenômeno. Cientistas, médicos, empresários, militares, trabalhadores, legisladores e comunidades, todos em graus diversos, compuseram um ecossistema no qual a promessa de desempenho encontrou terreno fértil. A história das anfetaminas é, por isso, uma história em camadas, onde decisões locais reverberam em esferas nacionais e internacionais. No terreno das ideias, a anfetamina também alimentou debates sobre autonomia, eficiência e controle do corpo. Para alguns, o uso medicinal representava a libertação de sintomas incapacitantes. Para outros, a tentação de usar substâncias para melhorar as capacidades humanas suscitava inquietações éticas profundas. Em salões acadêmicos, filósofos e médicos discutiam se a sociedade deveria aceitar intervenções químicas que ampliem o rendimento humano e quais limites morais ou jurídicos deveriam existir. Essas discussões raramente se traduziram em políticas unívocas, ao contrário, ajudaram a produzir uma série de respostas fragmentadas e muitas vezes contraditórias. Ao mesmo tempo, a narrativa pública começou a se mover em círculos fechados. Histórias de sucesso promoviam um consumo, histórias de desastre forçavam a regulação, e entre elas circulavam contradições. A publicidade usava a linguagem do progresso, os reguladores a da proteção pública, os médicos a da necessidade clínica, e a mídia, ora sensacionalista, ora paternalista, exacerbava sentimentos. Essa cacofonia contribuiu para que a sociedade enfrentasse a anfetamina com uma mistura de fascínio e pavor, sem um consenso claro sobre como agir. As primeiras vozes críticas dentro da própria comunidade científica chamaram a atenção para lacunas nos dados. Muitos estudos iniciais eram de curto prazo, financiados por interesses que poderiam enviesar resultados e careciam de acompanhamento longitudinal para avaliar dependência e consequências psicológicas. Pesquisadores independentes, onde existiam, tentaram preencher essas lacunas, mas frequentemente se chocavam com a má disponibilidade de dados ou barreiras institucionais. A ciência, longe de ser neutra, foi atravessada por pressões econômicas e agendas de curto prazo. E foi nesse ponto, onde as evidências clínicas apontavam problemas crescentes, onde a sociedade pressionava por produtividade e onde mercados clandestinos começavam a se formar, que a história tomou uma nova guinada. A febre por desempenho já não podia mais ser contida apenas por campanhas de marketing e prescrições generosas, e o custo humano, acumulado em clínicas, prisões e lares, anunciava que a próxima etapa da narrativa seria ainda mais brutal: a criminalização em massa em alguns lugares, a industrialização ilícita em outros e a emergência de variantes sintéticas que mudariam a escala do problema. Antes, porém, é necessário voltar um pouco no tempo e entender como a química básica e as primeiras estratégias de marketing construíram os alicerces dessa tragédia. É preciso examinar com calma as moléculas, os primeiros testes em humanos, os embaladores e os anúncios que venderam uma imagem de modernidade. É preciso ouvir as vozes dos médicos que trialaram a substância em pacientes com narcolepsia, depressão e obesidade, perfis de uso que mais tarde seriam sobrepostos por formas de consumo não terapêutico, e mapear como, de um fármaco prescrito em consultório, se passou a considerar a substância como solução de produtividade em fábricas e campos de batalha. Esses fios, químicos, econômicos, culturais, entrelaçam-se até formar a tapeçaria complexa que explica por que as anfetaminas, originalmente criadas para aliviar uma necessidade médica, tornaram-se vetor de destruição em escala social. No laboratório do químico pioneiro, a história das anfetaminas começou como experimento. Nas prateleiras das farmácias, continuou como commodity. Nos quartéis e nas fábricas, transformou-se em ferramenta. Nas ruas, converteu-se em mercado, legal e ilegal. Em cada um desses cenários, decisões aparentemente racionais produziram consequências que se amplificaram além da previsão de seus protagonistas. O próximo capítulo desta investigação precisa mergulhar nas minúcias, nos primeiros estudos clínicos que buscaram validar os usos médicos, nas campanhas publicitárias que moldaram percepções de normalidade e nas primeiras regulações que tentaram conter uma onda já em movimento.
Só assim será possível entender não apenas os eventos, mas as responsabilidades e as alternativas possíveis. Ainda restam perguntas que aguardam respostas rigorosas. Quem foram exatamente os cientistas e empresas que impulsionaram essa trajetória? E em que medida suas ações foram orientadas por interesses comerciais, mais do que por cuidados médicos? Quais legislações marcaram pontos de virada e com que efeitos colaterais? Como a economia informal capitalizou a demanda reprimida quando as portas da indústria se fecharam? Em que medida a criminalização agravou ou mitigou o dano social? Cada uma dessas perguntas exige documentação precisa e verificação factual cuidadosa, tarefas que exigem mais do que memória coletiva, exigem arquivos, registros, depoimentos e cruzamento de fontes. Verificar. No entanto, antes de prosseguir por esses dossiês, vale fixar uma imagem que retorna como leitmotiv ao longo de toda a narrativa: a pílula na palma da mão. Em diferentes épocas e contextos, ela serve como símbolo do mesmo impulso: ganhar mais tempo, mais foco, mais rendimento. Às vezes esse gesto tem custo e retorno, outras vezes transforma-se em dívida com juros exorbitantes, física, psicológica e socialmente. E é essa dívida que começou a acumular-se naqueles primeiros anos de expansão. Os relatos humanos, particularmente, oferecem janelas inquietantes para compreender o impacto. Uma trabalhadora de turno, anônima nesta reconstrução, descreveu a sensação inicial. Era como se o corpo aceitasse fazer aquilo que a cabeça não queria. Eu sentia que podia aguentar mais, que não precisava reclamar, que poderia segurar o emprego. Meses depois, a mesma voz relatou insônia crônica, irritabilidade e perda de apetite, e um medo crescente de perder o emprego caso recusasse a pílula que muitos no turno tomavam. Histórias como essa, compostas e anônimas para proteger identidades, multiplicam-se nas memórias de quem viveu a transição entre uso funcional e dependência. Verificar. Há também histórias de salas de operações e corredores de hospitais onde médicos, pressionados por demandas crescentes, ofereceram anfetaminas para pacientes com depressão refratária ou para aqueles que lutavam contra a narcolepsia. Em alguns casos, o benefício foi real, noutros o acompanhamento insuficiente resultou em dependência que se somou a outras vulnerabilidades. A clínica, portanto, não foi apenas espaço de cura, mas também arena onde limites éticos e econômicos se chocaram. Ao fechar este primeiro conjunto de capítulos, a narrativa mostra-se em plena aceleração. As anfetaminas deixaram de ser mera curiosidade química, tornaram-se produto, ferramenta e problema. As forças que as impulsionaram, ciência, mercado, necessidade institucional e cultura de desempenho, permaneceram distintas, mas concorreram para o mesmo resultado. O próximo movimento histórico seria a resposta pública mais contundente, a emergência de mercados ilícitos robustos e a transformação química das substâncias em variantes ainda mais potentes e acessíveis. Esses desdobramentos definiriam não apenas a escala do uso, mas a natureza da violência, da economia e da política que se instalaria em torno das drogas estimulantes. Ainda assim, para entender totalmente esse salto, é preciso voltar aos primeiros documentos, aos estudos, às embalagens, às cartas entre empresários e médicos e às vozes das famílias que, sem querer, entraram nesse cálculo de custo e benefício. A história segue. As fichas ainda estão sendo embaralhadas, as evidências precisam ser reunidas e, mais importante, há uma questão de fundo que persiste. Por que, apesar dos custos, continuamos a buscar atalhos químicos para a produtividade? Essa pergunta atravessa as páginas seguintes, onde se verá que a resposta não reside em um único ator, mas numa conjunção complexa de escolhas sociais e políticas. Antes de chegarmos lá, porém, é preciso mapear com precisão como a anfetamina foi moldada em laboratório, vendida nas prateleiras e adotada nas trincheiras do trabalho, passos que explicam como uma promessa de desempenho transformou-se, com o tempo, em uma epidemia de dependência. O fio que levamos até aqui, a pílula na palma da mão, agora precisa ser puxado para dentro dos documentos, dos anúncios, dos prontuários médicos e das correspondências entre empresários. É nesses arquivos que se explicam como decisões técnicas e comerciais se converteram em escolhas públicas e como essas escolhas, articuladas, amplificaram um problema que já se anunciava nas clínicas e fábricas. O próximo passo desta investigação mergulha nos detalhes, nos ensaios clínicos que tentaram definir usos legítimos, nas campanhas de merchandising que transformaram remédio em atalho de eficiência e nas primeiras leis que tentaram conter aquilo que já tinha muitas portas de entrada.
Nos arquivos das primeiras revistas médicas que trataram do assunto, aparecem estudos de curta duração que relatavam vantagens em condições específicas, narcolepsia, certas depressões e, em alguns casos, para aliviar a congestão nasal, e um punhado de relatos de emagrecimento associado à perda de apetite. Esses trabalhos, quase sempre limitados no tempo e no número de pacientes, serviram como munição para duas narrativas contrárias, a de que havia aplicações terapêuticas legítimas e a de que havia um mercado a ser explorado. A forma como esses estudos foram comunicados ao público, muitas vezes através de comunicados de imprensa e resenhas nos jornais populares, amplificou a percepção pública de que se tratava de um avanço da medicina moderna. A embalagem e a publicidade desempenharam papel central na transição. Rótulos que evocavam ciência e bem-estar, imagens de corpos ativos, rostos descansados, trabalhadores eficientes, deram ao produto um verniz de modernidade. As campanhas não vendiam apenas moléculas, vendiam narrativa. Promoviam a ideia de que a era industrial e pós-industrial exigia corpos e mentes capazes de exceder seus limites naturais, e que um comprimido poderia alinhar o indivíduo a essa demanda. Relatos internos de empresas farmacêuticas, quando disponíveis, muitas vezes revelam lucros calculados a partir do uso recorrente. Para o setor, um remédio que levava ao consumidor a retornar com frequência era, sob o ponto de vista comercial, uma oportunidade legítima. Nesse contexto, o papel dos médicos se tornou ambíguo e crucial. Havia clínicos que, movidos por intenções terapêuticas reais, prescreviam estimulantes para casos selecionados. Havia também médicos que, seduzidos pela narrativa do progresso e pelas pressões de mercado, expandiram indicações, muitas vezes sem monitoramento adequado. A literatura médica posterior apontou lacunas óbvias, acompanhamentos curtos, falta de estudos longitudinais e conflitos de interesse em alguns cenários de pesquisa. Isso não descreve um cenário homogêneo, mas aponta para limites institucionais que permitiram o excesso. Em fábricas e quartéis, o comprimido encontrou espaço prático. Relatos históricos indicam que a disponibilidade de estimulantes mudou rotinas de trabalho. Padrões de turno se alongaram, expectativas de produção aumentaram e, em alguns setores, a recusa ao comprimido passou a ser vista com desconfiança. Trabalhadores descrevem a pílula como instrumento de sobrevivência econômica, não necessariamente como escolha livre. Uma operária anônima recordou: "Quando comecei, era raro. Depois virou algo que o meu chefe esperava. Se eu não tomasse, parecia que me comprometia a perder o emprego." Essas vozes deixam claro que a micropolítica do local de trabalho, chefias, economia de subsistência, medo de perda do salário, converteu um fármaco médico em tecnologia de controle produtivo. Nas Forças Armadas, as anfetaminas tiveram um lugar ambivalente. Em campanhas prolongadas ou em missões que exigiam privação de sono, a promessa de manter soldados alerta foi tentadora. A decisão de utilizar estimulantes em cenários militares raramente foi feita apenas por cientistas. Envolveu comandantes, estratégias e urgência operacional. Os resultados foram mistos, ganhos táticos momentâneos e custos a longo prazo, que muitas vezes se manifestaram depois do retorno das frentes de combate. Veteranos que haviam sido expostos a uso regular relataram dificuldades retomando rotinas civis, padrões de sono perturbados e, em alguns casos, sintomas persistentes de ansiedade e agressividade. A escala desses efeitos e sua ligação direta ao uso em campanha exigem pesquisa cuidadosa e documentação, áreas em que se encontram lacunas importantes. Verificar. Ao mesmo tempo em que as instituições legitimavam ou toleravam o uso, surgiam as primeiras narrativas clínicas que alertavam para danos. Hospitais psiquiátricos e consultórios começaram a registrar quadros de dependência, de sintomas psicóticos desencadeados por uso prolongado e de colapsos físicos associados ao ciclo de estimulação e exaustão. Casos publicados descreviam pacientes que, após períodos de euforia e insônia, mergulhavam em depressões profundas. Famílias traziam relatos de mudanças comportamentais, explosões de raiva, prejuízo nas relações afetivas, negligência de tarefas domésticas e, em muitos casos, sofrimento econômico quando o porte financeiro se voltava à compra recorrente e subsequente à perda de emprego. Esses relatos se acumulavam em sebentas, prontuários e manchetes e lentamente transformavam a percepção pública. Verificar. A resposta regulatória foi desigual e muitas vezes tardia. Em alguns países, controles de prescrição foram introduzidos, enquanto em outros a substância seguia circulando com relativa liberdade.
A política reagiu tanto por evidência clínica quanto por pressões midiáticas e econômicas. Em locais onde a ênfase foi inicialmente em proteção da saúde pública, surgiram programas de monitoramento e restrições de venda. Em outros, a pressão pública por ordem e moralidade levou a respostas punitivas desproporcionais, com foco em repressão e encarceramento. A diferença entre proteção sanitária e resposta policializada marcou desde cedo o destino social do problema. Verificar. Essa tensão entre resposta sanitária e resposta punitiva teve consequências profundas em termos de desigualdade. Políticas de repressão frequentemente recaíram de maneira desproporcional sobre grupos já marginalizados, pessoas com menor acesso a serviços médicos, moradores de áreas economicamente vulneráveis e minorias raciais e étnicas. Onde a criminalização foi a estratégia dominante, vimos o aumento de prisões por porte e tráfico em pequena escala, processos judiciais que não priorizavam tratamento e ciclos de reincidência que aprisionavam famílias inteiras no sistema penal. Estudos comparativos e análises sociológicas mostram que as decisões políticas raramente foram neutras, refletiram relações de poder e preconceitos pré-existentes. Verificar. À medida que o mercado ilícito se estruturava, outro fenômeno mudou a escala do problema: a química adaptativa. Quando o controle legal apertou e a indústria formal recuou, apareceram laboratórios clandestinos que buscavam produzir compostos sintéticos de forma mais barata e rápida. Esses laboratórios exploraram rotas químicas que, sem detalhar processos, eram tecnologicamente acessíveis com materiais intermediários que circulavam em mercados diversos. A consequência foi a emergência de variantes mais potentes e de formulações que podiam ser distribuídas em escala, muitas vezes com contaminações e variações de pureza que aumentavam riscos de toxicidade. Esse salto qualitativo não só ampliou o número de usuários, como também elevou a gravidade dos danos, maiores potenciais de dependência, manifestações psicóticas mais intensas e risco aumentado de complicações médicas. Verificar. A rede de produção ilícita desenvolveu conexões transnacionais. Produtores, fornecedores de precursores, transportadores e distribuidores construíram cadeias que atravessavam fronteiras, aproveitando brechas legais, corrupção e desigualdades econômicas. Essas cadeias criaram mercados locais altamente lucrativos, que por sua vez afetaram economias regionais, emprego informal ligado à produção, circulação de capitais ilícitos e influência sobre atores políticos e policiais. Onde a presença do mercado ilícito se intensificou, observou-se também a militarização da resposta, operações policiais, violência armada ligada a disputas territoriais e aumento dos índices de homicídios em determinados contextos. Novamente, os efeitos sociais foram complexos. Algumas comunidades dependiam economicamente da cadeia ilegal, outras eram devastadas por ela. Verificar. É crucial sublinhar: não há um único caminho que explique a industrialização ilícita. Fatores combinados, demanda reprimida, poder de lucro, brechas regulatórias, disponibilidade de precursores químicos e falhas de governança criaram um terreno favorável. Em muitos casos, políticas que restringiram fortemente o mercado formal, sem oferecer alternativas de tratamento ou vias de subsistência, contribuíram indiretamente para o fortalecimento do mercado ilegal. Essa é uma crítica que reaparece em estudos de políticas de drogas. A repressão isolada, sem respostas de saúde pública robustas, tende a deslocar o problema em vez de resolvê-lo. Verificar. Enquanto o mercado ilícito e a produção clandestina se expandiam, a sociedade começou a registrar impactos ambientais e institucionais menos discutidos. Laboratórios improvisados produzem resíduos tóxicos que, quando descartados de forma inadequada, contaminam solo e água, afetando ecossistemas locais e a saúde das populações vizinhas. Despejo de solventes e subprodutos químicos cria riscos que muitas vezes recaem sobre comunidades já vulneráveis, ampliando o custo social de uma indústria ilegal. Além disso, as instituições públicas, polícia, sistema judicial, hospitais, sentiram uma pressão crescente. Alocação de recursos para a repressão, lotação de prisões, aumento de atendimentos em serviços de emergência e sobrecarga em sistemas de saúde mental. Esse custo coletivo muitas vezes é invisível nos balanços de curto prazo, mas é profundo em termos de impacto social. Verificar. O clímax dessa transição, da pílula como remédio para o cansaço, à pílula como mercadoria ilícita de amplo consumo, não se deu de forma homogênea no tempo ou no espaço. Em algumas regiões, a passagem foi mais rápida, em outras, mais lenta. Mas o padrão foi semelhante: permissividade inicial, expansão de usos, surgimento de danos clínicos, lenta e às vezes tardia atenção regulatória, repressão seletiva e emergência de mercados paralelos que exploraram a demanda persistente. Nesse movimento, o custo humano se acumulou,
jovens com trajetórias interrompidas, famílias desestabilizadas, comunidades empobrecidas e instituições estressadas. Vozes anônimas ajudam a mapear esse impacto. Um pai descreveu, com voz embargada: "Minha filha começou a usar nas noites de estudo. No começo eu achava que era fase. Quando percebi, já era outra pessoa. Faltava no trabalho, gastava o pouco que tínhamos. Tentamos tratá-la, mas a fila era longa e o preconceito era maior." Em outra narrativa, um pequeno comerciante falou sobre a transformação de sua rua. Antes era comércio. De repente tinham mais carros estranhos, brigas à noite, gente em trânsito que não era da vizinhança. O medo mudou a economia local. Relatos como esses, amparados por dados clínicos e estatísticos onde houver disponibilidade, mostram que o custo humano não é abstrato, é tecido no cotidiano. Verificar. A investigação também precisa enfrentar o lugar das narrativas midiáticas. A forma como jornais, rádios e depois canais televisivos retrataram a questão influenciou percepções e políticas. Manchetes sensacionalistas ajudaram a criar pânicos morais que impulsionaram respostas punitivas. Ao mesmo tempo, reportagens investigativas que descortinaram redes, vínculos corporativos e falhas regulatórias contribuíram para a pressão por mudança. A mídia, portanto, não foi apenas espelho, foi força ativa na configuração das políticas públicas. Verificar. No âmbito acadêmico e nos serviços de saúde, uma segunda linha de trabalho procurou construir respostas menos punitivas e mais centradas na redução do dano. Programas de tratamento, terapias comportamentais, abordagens de redução de danos, por exemplo, educação sobre riscos, triagem e encaminhamento para tratamento, foram implementados em contextos diversos com graus variados de sucesso. Modelos que privilegiaram a reinserção social, apoio familiar e tratamento integrado produziram melhores resultados do que abordagens exclusivamente punitivas. No entanto, a disponibilidade desses serviços foi desigual. Em muitos lugares, a falta de recursos, o estigma e a prioridade política dada à repressão impediram uma escala mais ampla de tratamento. Verificar. A história das anfetaminas também é, de certo modo, história de ciência que tentou recuperar o método. Grupos de pesquisa independentes buscaram estudar dependência, estabelecer protocolos de tratamento e acompanhar efeitos a longo prazo. Ao mesmo tempo, a farmacologia continuou a explorar usos terapêuticos legítimos, no controle de alguns quadros de sono excessivo, em protocolos muito restritos para transtornos específicos e em investigações que buscavam compostos com efeitos benéficos e menor potencial de abuso. Esse duplo movimento, reconhecimento dos danos e busca por usos terapêuticos mais seguros, ilustra a complexidade moral da história. A mesma família química que causou danos também motivou ciência destinada a mitigar sofrimento. Verificar. No campo jurídico, a criminalização teve efeitos duradouros sobre o tecido social. Leis que puniam porte e tráfico pequeno muitas vezes alimentaram ciclos de encarceramento que afetaram desproporcionalmente jovens de comunidades pobres. Processos judiciais longos, multas e antecedentes criminais reduziram opções de emprego e aumentaram vulnerabilidade social. Em muitos lugares, o encarceramento não foi acompanhado por tratamento adequado. Prisões tornaram-se rapidamente espaços de reprodução de violência e estigmatização. Essas políticas deixaram cicatrizes que perduram nas estatísticas de desigualdade. Verificar. Do lado econômico, o mercado ilegal gerou fluxos de capital que transformavam-se as economias locais, pequenos produtores que migravam para a produção clandestina por falta de alternativa, intermediários que se enriqueceram com a logística e corrupção que permeou administrações frágeis. Ao mesmo tempo, atividades lícitas refletiram os danos: queda de produtividade em setores afetados por dependência, aumento de absenteísmo, custos de saúde e de policiamento. A soma desses efeitos compõe uma conta social frequente e difícil de calcular integralmente, porque envolve custo direto e externalidades menos quantificáveis, como a erosão da confiança comunitária. Verificar. A virada que muitos analistas identificam nas décadas finais do século XX e início do século XXI foi a emergência de variantes sintéticas, metanfetaminas e outras formas cristalinas que mudaram radicalmente a dinâmica de risco. Essas substâncias, por sua potência e formas de consumo, elevaram o espectro de danos: maior risco de dependência,
problemas cardiovasculares e complicações neurológicas mais severas. A acessibilidade tecnológica para produzi-las e as rotas internacionais de comércio clandestino ampliaram mercados onde antes a difusão era mais limitada. A consequência foi um salto em termos de custos sociais e de pressão sobre sistemas de saúde e justiça. No campo da saúde pública, a resposta evoluiu para modelos que procuram equilibrar repressão e redução de danos. Intervenções que priorizam serviços de tratamento acessíveis, programas de reinserção social, políticas de prevenção baseadas em educação e suporte econômico têm demonstrado melhores resultados onde foram implementadas com seriedade. Ainda assim, existe resistência política em muitos cenários, baseada em moralismos ou em cálculos políticos que privilegiam respostas punitivas. A evidência científica, em contrapartida, tende a favorecer políticas integradas que reconhecem dependência como problema de saúde com raízes sociais. Ao examinar casos de sucesso, é possível apontar medidas concretas que reduziram danos em contextos específicos: aumento do acesso a serviços de saúde mental, programas de substituição e apoio psicossocial, estratégias de redução de danos que diminuem riscos imediatos e iniciativas de desenvolvimento econômico que oferecem alternativas à economia ilegal. Essas medidas, quando articuladas, enfraquecem a cadeia entre demanda e oferta ilícita. Contudo, cada proposta exige investimentos e vontade política, e os resultados costumam demorar a aparecer, o que torna difícil manter comprometimento em ciclos eleitorais curtos. As histórias individuais que compõem o panorama são múltiplas e contraditórias. Há quem tenha conseguido sair do vício com apoio estruturado e reinserção. Há famílias que recuperaram seus membros. Há também trajetórias de perda irreparável. Tratamentos que funcionavam combinavam medicação, terapia cognitivo-comportamental, suporte familiar e medidas de reabilitação econômica. Não existe uma solução única. A eficácia depende da qualidade do acompanhamento, da proximidade cultural do tratamento, do suporte social e da disponibilidade de recursos. Enquanto examinamos soluções, não podemos ignorar as lições políticas. Políticas públicas sustentáveis requerem visão de longo prazo, investimento em serviços sociais e abertura para discutir modelos que quebram binarismos simplistas entre droga e remédio. Onde a política entendeu que a questão é multifacetada, envolvendo saúde, economia, justiça e direitos humanos, foram possíveis abordagens mais humanas e efetivas. Onde a retórica reducionista predominou, frequentemente os resultados foram piores. Essa constatação é uma advertência para o presente e para o futuro. A geografia da epidemia também merece atenção. Em determinadas regiões, a presença de rotas logísticas, fragilidade institucional e pobreza criaram condições mais favoráveis à expansão do mercado ilícito. Em outras, robustez institucional e investimentos sociais mitigaram o avanço. Essas variações regionais mostram que não existe uma receita única. As respostas precisam ser calibradas ao contexto local, mas pautadas por evidências e direitos humanos. No aspecto cultural, a banalização do uso para performance deixou marcas profundas. A ideia de otimização a qualquer custo, reforçada por publicidade e pela cultura do rendimento, não pertence exclusivamente ao fenômeno das anfetaminas. Ela perpassa a modernidade tardia. Essa cultura incentiva comportamentos que transformam a busca por vantagem em norma. Compreender e contestar essa norma cultural é parte daquilo que as políticas públicas precisam enfrentar. Não basta reprimir o sintoma, é preciso interrogar os valores que o sustentam.
A história das anfetaminas nos ensina que atalhos de produtividade carregam custos que se propagam além do indivíduo. Entender essa lição, sem simplificações, é um requisito moral e pragmático para qualquer política que queira enfrentar o problema de forma humana e eficaz. Finalmente, há uma questão ética que atravessa toda a narrativa: a responsabilidade coletiva. Cientistas que desenvolveram moléculas, empresários que as comercializaram, médicos que as prescreveram, militares que as utilizaram, políticos que regulam ou reprimem, cidadãos que consomem em busca de vantagem, todos participam de um ecossistema. A pergunta que fica é menos sobre culpas isoladas e mais sobre como reorganizar esse ecossistema para que a busca por desempenho não continue a produzir vítimas. Isso envolve repensar valores sociais, priorizar cuidados e construir caminhos de inclusão econômica e social que reduzam a tentação e a necessidade de recorrer a atalhos químicos. Se há espaço para a esperança, ele reside na capacidade humana de aprender com erros institucionais e coletivos. Programas que combinaram tratamento, educação, apoio econômico e reformas legais mostraram que é possível reduzir danos e restaurar vidas. A transição exige, porém, paciência, recursos e vontade política, um compromisso difícil, mas necessário. Se você acompanhou até aqui, já tem uma compreensão mais ampla dos mecanismos que transformaram um composto químico em crise social. Se esta investigação despertou questões ou ressoou com histórias que você conhece, compartilhe. Divulgar informações fundamentadas ajuda a quebrar estigmas e a pressionar por políticas baseadas em evidências. Para quem busca ajuda ou informações sobre dependência e serviços locais, verifique recursos de saúde pública em sua região e organizações de apoio. Inserir links e contatos locais conforme disponível. Para os responsáveis por políticas, a sugestão é clara: priorizar tratamentos acessíveis, reduzir danos, investir em prevenção e avaliar reformas legais que reduzam o encarceramento por crimes de pequena escala relacionados ao uso. A história das anfetaminas é longa e ainda em curso. Ela nos obriga a olhar com cuidado para as escolhas que fazemos como sociedade. Que tipo de produtividade valorizamos? Quem paga o preço por ela? E como podemos construir alternativas que respeitem a dignidade humana? Se quiser continuar essa conversa, inscreva-se no canal para mais investigações como esta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender esse problema em profundidade. Links com fontes, estudos e serviços de ajuda serão colocados na descrição para quem desejar se aprofundar ou encontrar suporte.